Fisioterapia, o exercício, é o comprimido do movimento. A senhora tem que tomar todo dia. O dia que eu não venho aqui, a senhora tem que tomar também. Eu deixo isso extremamente claro. Nós somos uma equipe. Eu, você e o paciente. Para todo mundo andar de mão dada, todo mundo tem que estar no mesmo ritmo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um QualiFisiocast. Estamos prestes a embarcar na nossa nave de conhecimentos hoje com duas especialistas em saúde e desenvolvimento motor em pediatria. Sejam bem-vindas, doutora Paola Duarte. Obrigada. Doutora Priscila Rimoli. Obrigada. Sejam bem-vindas. Muito agradecido. E, senhoras e senhores, hoje nós temos nosso primeiro presente. Doutora Paola, coautora do livro Autismo, Quando o Diagnóstico Chega. Tá? Nosso primeiro presente. Muito obrigado, doutora. Imagina. Vou apresentar as meninas aqui. Doutora Paola, graduada em fisioterapia pela Faculdade Estácio de Sá, pós-graduada em terapias manuais, também neurofuncional pediátrica pela Faculdade Inspirar. Tem o curso de reprogramação funcional, tenho especialização também em tratamento de escoliose, conceitos de diretriz SOSORT, cadeias musculares, o conceito básico pediátrico BOBOT, a certificação do método RTA, tanto básico e avançado. Tem a certificação também de TAPE terapêutica funcional, né, que é sobre o capítulo do livro que a senhora participou, né? Exatamente. O capítulo fala sobre a marcha na ponta do pé e a utilização da bandagem terapêutica como recurso de tratamento. Bacana. Que legal, hein? Depois a gente vai colocar as dicas aí onde adquirir esse livro, muito interessante. Ele serve também para pessoas leigas ou só para pessoas da área da saúde, só Não, especificamente? serve também para pessoas leigas. Tem outros profissionais também que escreveram os capítulos, Uhum. né, como fono... Uhum. Vamos de novo. Então, tem outros profissionais que foram coautores também, como na área da fono, de terapia ocupacional, direito e também para pais e pacientes com diagnóstico de autismo. Que bacana. Além de livro de especialização, também é de utilidade pública, né? Sim, é de utilidade pública. Que legal, bacana. Doutora Priscila Rimoli, muito obrigado pelo convite. Sabemos que sua agenda é extremamente apertada, tá? Muito agradecido. Vou fazer uma apresentação breve da doutora Priscila, graduada em fisioterapia pela Universidade UCDB, especialização e profissional em fisioterapia neurofuncional pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, pós-graduada em técnicas fisioterapêuticas pela Uniderp, mestrado em saúde coletiva pela UFMS, curso de facilitação neuromuscular proprioceptiva, né? General Movement Assessment, básico e avançado, formação básica em RTA, tutora do método Canguru de atenção primária, avaliação Chopin Entende. Entende. Essa é uma avaliação específica para pacientes com AME, é isso? Isso. Tá certo. Atualmente é fisioterapeuta da linha materno-infantil no Hospital Regional e também é responsável pelo follow-up de recém-nascidos de alto risco. É isso, doutora? Sim. Também sócia proprietária da QualiFisio Kids. Muito obrigado, doutora, por abrilhantar a nossa mesa de hoje, nesse bate-papo. Bom, sem mais delongas, meninas, o que a gente deve se preocupar quando a gente fala em desenvolvimento motor, né? Eu tenho uma criança, principalmente agora que a gente observa que depois da pandemia tem muitos relatos, né? Muitas muletas de, esse aqui é bebê de pandemia, não foi para creche cedo, por isso que tá demorando para andar. O que exatamente são marcos de desenvolvimento motor? O que a gente deve se preocupar? O que é isso? Então, vou começar explicando de uma maneira simples, que é assim, dentro do desenvolvimento de um bebê, nós temos habilidades que devem ser adquiridas durante toda a infância. Certo. Aí a gente tem a habilidade cognitiva, né, a socioafetiva e a motora. Hoje nós vamos falar aqui sobre a motora, né, que faz parte do nosso corpo constante de trabalho. Então, marca o desenvolvimento uma habilidade motora. Então, espera-se que uma criança controle a cabeça, sente, desloque-se, né, por maneira de rastejamento, por maneira do engatinhar, fique em pé e ande. Alguns marcos, assim, que são muito
questionados, hoje eles estão sendo estudados. Por exemplo, maneiras de se deslocar, que eu quero dizer. Às vezes a mãe fala, meu filho tem 9 meses e não engatinhou. Hoje o gato tem sido estudado, porque é uma maneira de se deslocar. Então, a mãe que olha para o seu filho, que marcos ela deve esperar sempre, por exemplo? Que ela sustente a cabeça, né? Que ela sente para se alimentar, que ela se desloque, ela role, ela pivoteie. Alguns não gostam de pivotear. Não é que, não, a gente fala assim, não é que não gostam. Algumas crianças, elas fazem opção por um deslocamento mais rápido. Por exemplo, eu tenho bebês que rolam muito mais rápido que se rastejam. Então, o rastejamento ele passa muito rápido, as mães nem percebem. É um problema? Não. Então, é uma atividade, uma habilidade que ele adquiriu rapidamente e se desenvolveu. Então, eu acho que falar sobre marcos é pensar assim, como meu filho vai alcançar as habilidades motoras ao longo da infância. E a gente está falando aqui de 0 a 1 ano, mas esse bebê ainda vai correr, esse bebê ainda vai subir e descer degraus, ele vai escalar um escorregador, ele vai pular corda. Então, isso são todas habilidades motoras. A gente diz que nós, seres humanos, né? A gente que diz não, né? Os estudos mostram que até 7 anos de idade, existe uma escala, né, de atividades psicomotoras que até 7 anos de idade a gente alcança a habilidade motora de um adulto. Então, por isso que a gente observa esse bebê até, né, um bebê mais, né, observa essa criança depois que passou da fase de bebê, de 0 a 2, até 7 anos de idade. Então, eu acredito que a maneira mais tranquila da gente olhar para os marcos de desenvolvimento é meu filho caminhou ao longo, né, dessa primeira fase da vida, ele sustentou cabeça, ele sentou, ele se deslocou, né, ele alcançou os objetos, ele estabeleceu contato, aí depois ele, né, vai subindo a postura, ele vai levantar-se, ele vai andar e aí a vida que segue. Certo. Doutora Paola, dentro desses marcos de desenvolvimento aí que a doutora Priscila já nos apresentou, dentro da sua prática clínica, normalmente as mães te abordam, né? Que nem a doutora falou agora, meu filho não gosta de fazer tal movimento. Eles te abordam com alguma preocupação específica? Então, os pais realmente eles nos procuram com essa preocupação. Por exemplo, uma criança sentada, quando coloca-se sentada, às vezes a cabeça inclina mais para um lado. Às vezes as mães percebem isso nas fotos. Então, elas revêem as fotos que já foram tiradas e elas percebem, eu colocava a criança deitada e ela estava inclinada, por exemplo, com a cabeça para o lado direito. Aí eu sento a criança na poltrona, ela está inclinada com a cabeça para o lado direito. Então, e ela tem uma facilidade maior para virar para o lado direito. Então, geralmente, eles vêm com essa preocupação, quando é uma criança menor. Quando é uma criança um pouco maior, eles vêm com uma outra preocupação que eles podem ter, por exemplo, o sentar em W. Né? Então, o que leva a isso? Os pais chegam a mim com um paciente, com a criança que está com os pés rodados para dentro, internamente. Então, ali na avaliação, nós conversamos tudo e a mãe relata que a criança sentava em W. Então, pelo fato do pé ficar na posição do sentar em W, quando a criança sobe, quando ela fica em pé e ela vai andar, os pés tendem a girar para dentro. Então, isso é uma preocupação. Outra também é uma criança que cai. Ela está caminhando, ela aprendeu a andar já tem um tempo e ela está caindo, ela está tropeçando no próprio pé ou ela tropeça num degrau bem pequenininho. Então, isso são preocupações. Entendi. E todas as crianças, doutora, ela falou dos marcos, a senhora podia lembrar de novo os marcos pra gente? Então, toda criança, ela tem que sustentar a cabeça. Sustentar a cabeça. Ela tem que sentar. Sentar. Ela tem que... O sentar é o sentar apoiado na cadeirinha então, ou sentar bonito, assim? Não, é que existem várias fases do sentado, tá, né? Então, às vezes é uma angústia para a mãe, porque todo momento que se fala, vamos sentar, né, a mãe deseja uma postura ereta, mãos livres, alcançando objetos, pegando né, tudo. Pegando tudo e levantando a boca. Exatamente, mas criança. Mas isso é uma construção, né? Então, a criança, ela por volta, né? A gente fala que as datas, os meses são todos aproximados, porque tem alguns que são mais precoces um pouquinho, outros um pouquinho mais lentos, mas não quer dizer que são alterações. Né, todo o desenvolvimento motor, a gente não pode esquecer que a gente tem que lembrar da estrutura da pessoa, que é o biológico, né? É a parte muscular, óssea, tendinosa, e também tem um ambiente. Tanto é que todo mundo que gosta de desenvolvimento motor e lê a respeito fala 80% do desenvolvimento motor de uma criança está dependendo do ambiente. Claro. Né? E os 20% a gente deixa para o biológico. Então, voltando à pergunta.
Então, quando uma criança vai sentar, ela começa primeiro com apoio dos membros superiores, tá? Isso lá por volta dos 5, 6 meses. A gente fala que é uma reação com proteção anterior. Depois, lá por volta do 7º, né, indo para o 7º e seguindo para o 8º, ela vai apoiar para os lados. Com 8 para 9 que ela solta as mãos. Então, a gente não pode colocar uma criança de 6 meses solta que ela vai cair. Vai tombar. Ela vai tombar. Certo. Então, o sentado é uma construção. Tem uns que sentam muito bem. Você fala assim, nossa, das 6 meses ele tá ali durinho, parece uma criança de 8 meses. Depende do ambiente, depende do biológico, da estrutura dele. Tá. Mas é uma construção. Então, Então foi. Então, esse é o sentado. O primeiro Isso. sustentou a cabeça, Sentou a né? cabeça, Depois sentou. sentou. Depois do sentado, vem o primeiro deslocamento que algumas crianças fazem com 4 meses, né? A gente não gosta de falar de data, mas com 4 meses ela Uhum. vai fazer uma reação que a gente chama reação corporal de retificação. Ela joga a perna e o corpo vira. Mas o rolar, aquele bonito que a mãe gosta de ver, ele está se desenvolvendo ali do 6º ao 7º mês. Então, controlou a cabeça, sentou, começou o deslocamento. Tem o rolar, que é um tipo de deslocamento. Uhum. Tem o pivoteamento, que é um tipo de deslocamento. E aí tem o gato. Como que é esse O pivoteamento? pivoteamento é uma criança de barriga para baixo, ela se rasteja em círculo, Ah, tá. né? Não sai do lugar. Você pode ficar tranquilo Não, que ela sai. Sai? Ela sai, ela parece tá. uma... A gente fala que parece um caranguejinho, ela vai se deslocando, Ah, né? tá. Então, na verdade, o bebê é assim. Ele tá lá, bonitinho, sentou a cabeça, aí ele começa a sentar, né, com apoio. Entendi. Aí, se ele deita de novo, ele faz essa reação corporal, ele joga as perninhas. Uns conseguem executar tudinho, né, Uhum. o rolar. O giro ali do... O giro do rolar, Aham. ficou de barriga para baixo, ele se ergue e ele começa a pivotear. Então, Certo. são deslocamentos muito próximos, né? Pivotear, muito próximo que eu digo é de idade mesmo. Às Sim. vezes a criança começou a pivotear, se você pode até olhar nas escalas, ele já está começando a desvirar, às vezes ele rola para um lado. Então, isso não, eu até brinco com as mães, não fiquem preocupados, o que importa é que ele se desloque, não fique lá parado. Sim, Ele estagnado. tem que se deslocar, estagnado, ele tem que se deslocar. Certo. Então, ele se desloca, ótimo. Aí, depois do pivoteamento, né, vai vir o rastejamento para trás, depois o Ah. rastejamento para frente. Depois, o gato, se ele for, né? O gato O é... gato é por volta... Na verdade, o bebê, ele começa o gato a partir dos 9 e Tá. ele pode engatinhar até 12 meses. A gente vê muito isso, né? As crianças começam a andar, mas quando elas querem ganhar agilidade, elas... Descem 4 apoios E vai que nem... se mandam no mundo Isso. afora. Do meu Deus. Isso. Então, aí depois que começou a andar, que teve mais estabilidade, né, equilíbrio, ela Certo. vai fazer opção só pelo equilíbrio em pé e andar. E aí depois o andar. Isso. O andar é o último marco. Na verdade, o último marco, a gente que observa através das escalas, é o permanecer-se de cócoras. Porque ele vai andar, depois que ele vai andar, ele vai correr, aí ele vai levantar do chão de 4 apoios, depois Certo. só de cócoras para de pé e depois ficar agachado brincando. Então, o grande marco do bebê é quando ele agacha e fica lá brincando. Entendi. 10 minutinhos, 15 minutinhos. Pegando qualquer coisa no chão. Seria esse marco de bebê, Isso né? seria o do mais novinho até o... Isso, do 0 Tá. até 18 meses. que E a gente aí, fala. assim, por exemplo, a criança pulou. Sei lá. Ela pulou, engatinhar, por exemplo, que a gente tava falando Sim, que agora o gato. saiu de sentado para de pé. Saiu sentado pro de pé e foi pro... Foi para andar. pro cócoras, por exemplo, né? Não, tem que andar antes. O cócoras é a última fase. Desculpa. Pulou. Ele não engatinhou, andou e ficou de cócoras. Uhum. Tudo certo. Essa criança tem algum problema ou não? O pai precisa, puxa, meu filho não engatinha, mas já tá andando. Tem problema essa criança de pular marco? Todo mundo tem que passar todos os marcos? Na verdade, o raciocínio é assim. O desenvolvimento motor, a gente que estuda, né, que gosta, né, de estudar o desenvolvimento motor, o que a gente observa? Que ao longo do nosso desenvolvimento, né, do ser humano, os músculos são alongados e contraídos ao longo das fases. Então, o que quer dizer? Então, por exemplo, se eu vou rastejar para trás, olha a força de tríceps que eu estou fazendo. Certo. Então, se eu vou assumir a postura de gato, né, olha a força que a gente fala numa linguagem simples, né, aqui de peitoral, né, até a gente brinca com a Paula, encaixa o abdômen. Certo. Então, quando a criança pula etapa, essas musculaturas não são trabalhadas de maneira adequada, a gente pode usar assim, elas são puladas também. Sim. Vai trabalhar lá na frente? Vai. Você pode colocar a criança no esporte, alguma coisa, ela vai. Mas vamos supor que não se é trabalhado ao longo da vida, uma criança mais... como é que a gente pode dizer? Tem os mais calmos, né? Os mais intelectualizados, a gente brinca, as crianças que gostam mais da leitura, nananã. Do que do esporte, por Do que exemplo. do esporte, né? A criança gosta da agitação, Sim. mas assim, tem uns que são mais calmos. O que a gente observa? Às vezes lá na frente vai vir com 4, 5 anos de idade para a Paola, que são crianças que têm
um quadril, né? Uma parte do quadril mais elevada, uma cabeça, né? Ela falou uma cabeça mais inclinada. Por quê? Foram crianças que pularam essa fase, essa musculatura não foi trabalhada e aí lá na frente ela aponta um sinalzinho pra gente. Entendi. É grave isso? Não, é um estado de alerta. Porque pode ser que lá no futuro, né, a Paula que trabalha muito, isso vai desenvolver uma escoliose. Todo mundo faz isso? Não, porque graças a Deus existe esportes na vida, né? A mãe já colocou essa criança numa natação, já colocou isso no outro tipo de esporte. Uhum. Então, não são todos que aparecem. Então, às vezes, ela até pulou, saiu de sentado para em pé, mas lá na frente ela é uma criança superativa, joga futebol, né, faz karatê. Então, o que a gente tem que entender? Que nosso olhar é de alerta. Certo. Pulou muito? Pulou. Então, peraí, será que isso vai dar um sinalzinho lá na frente? É para todo mundo? Não, não é. Não é para todo mundo que vai dar um sinal de alerta. Um sinal que eu digo de alteração. Mas a gente tem que prestar atenção, porque não se trabalhou. Então, não é regra fazer tudo. Uhum. Né? Quando os primeiros avaliadores avaliaram as crianças, eles perceberam que a maior parte fez tudo. Né? Existem uns que são básicos, que é sustentar a cabeça, que é sentar, que é se Certo. deslocar, ficar de pé, andar, por último, cócoras. Mas pular acontece. Pelo estímulo da casa. Às vezes são crianças que querem acompanhar o irmão mais velho. Aí Aham. levanta e sai andando. Mas fique esperto, porque às vezes alguma alteração, né? Isso a Paula consegue falar bem mais. Perfeito. E, doutora Paula, agora a gente falou do irmão mais velho, que às vezes estimula a casa a deixar mais ativo, né? Crianças, esse período da pandemia, a gente observou que as crianças foram privadas de escola, né? A senhora que trabalha com isso também, quanto que impactou esse estímulo de escola, do ambiente escolar para essas crianças? Você percebeu alguma mudança? Aumentou esse perfil de pacientes? Eu percebi mudança, sim. Seja na criança mais novinha, ali de meses, como a criança um pouco depois, tipo 3 anos, 2 anos e meio. Certo. Dá para perceber a diferença. São crianças que ficaram se mantendo mais dentro de casa, crianças que ficaram mais em telas, então ficaram muito sentadas, ou no sofá, ou muito tempo deitada. Então, a gente percebe pela musculatura que é uma criança que não foi estimulada, uma musculatura que não foi trabalhada. Diferente de uma criança que, ou antes, ou após, bem após a pandemia, crianças que estavam participando de parquinhos, atividades na escola, educação física e jogos em geral. Então, realmente, criança tem que ser livre, tem que estimular o máximo possível. Tem que ser livre, ela precisa ser estimulada muito para ter esse bom desenvolvimento, principalmente da parte muscular. É interessante, né? E assim, a gente está falando a gente já entendeu como que funciona esse desenvolvimento, quais são os principais marcos. E, assim, o pai percebeu sinais de alerta, né? A senhora já falou, um posicionamento específico por um lado, aquela criança que sai sempre com a mesma posição numa foto, por exemplo, que chama atenção. A partir de quando que os pais ou os cuidadores podem observar algum tipo de alteração? E qual que é as alterações que chamam mais atenção pra gente, que a gente precisa procurar um especialista? Então, os pais geralmente percebem alguma alteração pode ser criança bem novinha, como uma alteração principalmente da cabeça, que chega para nós como torcicolo. Às vezes uma alteração respiratória também, então de uma criança nova, uma criança pós-bronquiolite, pós-pneumonia. Certo. Então, e ela acaba tendo um atraso, porque talvez a criança foi internada, passou um tempo talvez mínimo, ou na enfermaria ou na UTI. Certo. Então, ela acaba perdendo. Já aconteceu casos de vir paciente para nós assim. Então, é um caso que gera muita atenção e os pais procurarem tanto o médico como o pediatra, né? Ou ele procurar direto o fisioterapeuta, porque é um profissional de primeiro contato também. Certo. E até que ponto, por exemplo, o atraso pode influenciar, né? Se a gente pensar em sinais de alerta, a senhora falou do torcicolo, né? Isso pode influenciar, por exemplo, na mamada, no engasgo. Tem essa repercussão ou não? Tem essa repercussão, porque são grupos musculares que são trabalhados de maneira errada. Um grupo muscular é mais trabalhado do que o outro, e isso vai levando compensações pelo corpo. Por exemplo, a gente pega criança com um torcicolo, a gente tem alteração no quadril, a gente tem alteração no movimentos das pernas. Uma perna movimenta muito mais que a outra, ela roda muito mais que a outra, ela abre muito mais que a outra. Então, isso interfere muito.
Então não dá pra passar pano, não. Não, percebeu alguma diferença e as mães, elas são muito atentas. Então, Certo. percebeu alguma diferença, tanto a mãe como uma cuidadora, uma babá ou a avó, procure um atendimento. Certo. Porque isso vai impactar lá na frente. E o pessoal achando que torcicolo só dá porque dormiu no travesseiro errado, né? Não, muitas pessoas acham isso, mas na criança é um caso, assim, grave, porque aí ela vai ter interferência no mamar, ela vai ter interferência na hora de receber alimentação sólida também, ela vai ter Uhum. interferência na parte que a Priscila falou que do sentar, ou engatinhar, ou ficar em pé. Então, já veio paciente para nós, assim, chegando na adolescência, com alteração postural, e quando a gente foi perguntar, foi ver fotos de antes, era uma criança que apresentou um torcicolo lá na infância. Lá atrás. Lá atrás. E aí foi impactar lá na adolescência. Então tem que, a todo momento, né? Não é porque talvez fez todos os marcos que a gente Sim. pode, né? Ficar sempre atento. Certo. E essa criança, por exemplo, o pai já identificou, a família já identificou, quando chega essa criança lá na clínica lá, como que vocês abordam ela? Existe um tipo de escala? Como que é feito? Tem exames que são feitos? É raio-x? Como que funciona o proceder a partir daí? Bom, na verdade, quando chega uma criança, né, por exemplo, a mãe com uma queixa de algum marco de desenvolvimento não alcançado, aí nós colocamos nas escalas, né? Existem escalas hoje muito específicas, né, de bebês prematuros, né? Mesmo que a gente pegue um bebê prematuro que chegue na clínica, tem escalas específicas para ela. Tem para bebês, né, que nasceram de 9 meses completos. Certo. Aí depois tem escalas que continuam, né, vai até o 4º mês, depois tem umas que vão até 18 meses. Então, graças a Deus, existem estudos muito, muito precisos. A gente tem um leque de formas de diagnosticar, né, alterações e também desenvolvimento motor normal, porque às vezes a mãe chega com uma queixa, eu acho que não tá dentro do esperado. Fala, não, olha como a escala mostra que seu filho está dentro do esperado, né? Olha Fique que interessante. tranquilo, olha que interessante. Ele só tem um ritmo um pouco mais lento, um pouco, né, mais avançado, então isso é tranquilo. Então as escalas, graças a Deus, elas dão essa segurança para o profissional e para a família. A família. Aí foi diagnosticado, por exemplo, uma criança que veio, né, com uma queixa de torcicolo, a gente coloca dentro da escala. Olha, que interessante, o torcicolo, além de fazer alterações musculares, ósseas, está interferindo no desenvolvimento. Era para ela sustentar a cabeça e ela inclina. Era para ela levar a mão na boca, ela leva só a direita e não leva a esquerda. Negligencia um lado. Não é uma negligência de alterações, né? Sim. É porque a cabeça está mais inclinada para esse lado. Tá mais fácil. Tá mais fácil, isso. Claro, simples assim. facilidade. Então, aí ela vai sentar, ela faz um desvio. Aí ela vai pivotear, ela só vai para o lado mais fácil do torcicolo. Claro. Aí aquilo que a gente comentou, a musculatura, né, que está do outro lado, está sendo desfavorecida. Entendi. Então, então coloca na escala, faz a avaliação específica do torcicolo, porque tem exames que eu digo assim, exames concretos, né, que a gente possa, olha, realmente é torcicolo, desvio tá ali, e a gente consegue identificar precocemente, né, essas alterações. Então, o mais importante hoje, né, tocando nesse assunto de torcicolo que a gente entrou, é o diagnóstico precoce, porque a gente evita essa musculatura mal trabalhada ao longo desse 1 ano aí, né, que a gente fala que é no mínimo, mas se não foi resolvido, vai dar interferência lá na frente. A gente tem crianças, quando ela fala da ponta do pé, nós temos crianças que o lado do torcicolo, né, Paola, é na ponta do pé. Aí, é uma criança, perdão, interrompi, é uma criança doente. Não, ela teve uma alteração postural, né? Sim. Que continuou, né, Paola? E aí, quando essa criança vem para mim, eu faço uma avaliação física inicial, colho toda essa história e vou tentando puxar lá da memória passada da mãe como que era essa criança. Certo. Como que ocorreu esse marco do desenvolvimento dela. Como que ela engatinhou, como ela andou, com quanto tempo aproximadamente isso aconteceu. Aí, às vezes, alguns pais começam a lembrar. Ele não engatinhou. Olha aí. Ele caía muito. Ele andou muito tempo na ponta do pé, mas agora não anda mais. Mas aí, quando a criança vem para mim, aí com base na avaliação física, muitas vezes eu solicito exames de imagem, que é também para descartar e nos dar chance para melhor um atendimento para a criança, como exames de raio-x, principalmente. Tá certo. E hoje, a realidade de vocês, a gente sabe que
a fisioterapia, principalmente na parte infantil, ela já está muito bem estabelecida, esse vínculo na sociedade, né? As famílias, cada um já tem um fisioterapeuta para chamar de seu, basicamente. A busca do fisioterapeuta hoje, quando essa família chega procurando o serviço de fisioterapia, ela vem por uma livre demanda da família já, porque já sabe que o profissional que tem que buscar é o fisioterapeuta, ou geralmente ele vem encaminhado por outro colega, por uma terapeuta ocupacional, por um pediatra, por um neuropediatra. Como que funciona isso hoje aqui? Como que está esse mercado em Campo Grande? Então, com relação aos encaminhamentos, né, e a procura livre da família, hoje a gente observa que pelas mídias sociais as famílias têm bastante conhecimento. Então, posso dizer assim, que 50% a gente já tem acesso de mães que vêm em procura pelo conhecimento, Certo. mas a gente também tem os profissionais que têm um olhar muito bem, né, muito bem claro, muito bem específico. Então, vem dos colegas terapeutas ocupacionais, vem dos pediatras, vem dos neuropediatras. Antigamente, a gente pode dizer que o olhar era muito clínico, né? Certo. Mas hoje, graças a Deus, as mães são muito bem informadas e aí elas conseguem reconhecer, né? Olha, realmente meu filho precisa estar, como a Paula disse, senta com uma inclinação da cabeça. Por que será que está fazendo isso? Ela procura o profissional para avaliação. Certo. E vem muito paciente também com indicação de pediatra que atende na parte da ortopedia. Então, paciente que, por exemplo, um paciente que anda na ponta do pé, ele vai ter uma alteração de membros inferiores, uma alteração de quadril, ele pode ter uma alteração de coluna. Então, às vezes, o pai leva no médico por causa disso mesmo, dessa queixa. Certo. E aí, ali, o médico pega e encaminha para fisioterapia. E uma coisa também que eu vejo que acontece são as trocas de experiência entre os pais, entre as mães, principalmente. Às vezes, por grupos de mensagem, elas perguntam, olha, a minha filha ou meu filho tá assim. Aí uma outra mãe fala, olha, o meu filho esteve assim, foi necessário fazer isso, isso e isso. Procure um profissional. Principalmente o grupo de escola, né? Hoje em Grupo de dia, escola. né? Então, aí, através disso, por experiências de outros pais, os pais acabam trazendo para nós ou para o próprio médico. Legal. Essa busca de conhecimento hoje a acessibilidade que tem, né? A função da internet, essa conexão fica muito legal, né? A gente rapidamente consegue ter esse acesso. Hoje está bem mais fácil, as famílias, praticamente todas as famílias têm acesso à internet, né? Então, eles procuram, com tudo que eles têm dúvidas, geralmente eles vão primeiro na internet e depois nos procuram. Quando eles chegam para nós, eles às vezes até falam, eu olhei na internet tal coisa, e aí eu fiquei com medo, por isso que eu vim mais rápido ainda. Então, essa busca pela informação estão fazendo os pais procurarem respostas para essas perguntas bem mais rápido. É interessante. Essa fala sua é bem interessante porque existe um dado recente, agora eu não vou saber exatamente se foi nacional ou internacional, que a cada 10 pacientes que chegavam no consultórios médicos, 9 já tinham um pré-diagnóstico. Então, assim, às vezes a pessoa sofre por antecedência, vai lá pesquisar e acha coisa que... Né, porque dentro de muita informação tem várias desinformações também, né? Então, e talvez a gente lê aquilo ali, o cara não consegue absorver, né? O que realmente é para ele, cabe para ele. Será que é exatamente aquilo, né? E aí a ferramenta fica inútil, né? Aí é quando eles chegam até nós acabamos, assim, acalmando. Dando uma acalentada, E calma, como tô a Priscila aqui. falou, muitas vezes está na faixa do desenvolvimento mesmo, então é daquele jeito, ou às vezes chega para nós achando que existe alguma alteração pequena, mas com a base e a nossa explicação da avaliação, os pais têm uma consciência que aquela alteração pequena, ela está bem grande já no corpo da criança. E se não tiver o cuidado necessário, ela vai interferir lá na frente. Então, existe as duas pontas também. Exatamente. E dentro dessa... a gente viu que o currículo de vocês são extensos, né? Isso porque a gente pegou o mini do mini aqui ainda, né? O que dentro do desenvolvimento, o que a gente vai lançando de mão de recursos, de terapias, o que é mais adequado para esses pacientes? São todos... Porque assim, criança, né? A gente não consegue dar o comando eles responderem, né? Diferente quando eu pego minha vozinha e falo, vamos lá, 3 de 10 aqui, né? Puxa, boto para caminhar.
É muito mais fácil, né? Eu habilitar uma senhora que já tá adulta ali, que responde os meus comandos. E como é que funciona com criança, assim? Como que é essa terapia, assim? Como que é esse dia a dia? Conta pra nós aí. A terapia é bem mais lúdica. Nós temos uma vasta linha de brinquedos, porque tem que ser bem lúdico. E Uhum, muitas vezes a gente começa com um brinquedo, daqui 5 minutos a criança não quer mais. certo. Então a gente vai tentando chegar, a gente faz o possível para chegar nos nossos objetivos, para realizar a conduta ali com um certo brinquedo, espelho, bola Espelho? grande ou pequena, rolo de diversos tamanhos. Como é que é o nome daquele negócio mesmo? Aquele verde que a gente tem lá na clínica, que tem aquele tecido que a criança entra. Ah, o túnel? Tem um túnel. Vou falar de novo. Não. Nós temos também piscina de bolinha, o túnel que tem um tecido que tem uma textura bem diferenciada. Temos o uso também do escorregador, que a gente pode fazer ele tanto como a criança faz normal, como invertido. Então, é uma vasta linha. Então, basicamente, vocês fazem um parque de diversão para as crianças aí, para dar esse estímulo a mais aí. Exatamente. A gente faz um parque de diversão. E aí, cai por terra completamente, a gente pensando desse jeito que vocês estão falando e tudo mais, aquela velha prescrição de encaminho para fisioterapia 10 sessões. Existe isso nesse desenvolvimento motor ou não? Não, até eu estava aqui pensando na primeira parte da pergunta, né? O que é mais fácil, atender um bebê do que um adulto? Por incrível que pareça, talvez porque nós somos apaixonados, né? Pela pediatria. O bebê, ele é muito tranquilo, porque, na verdade, falo puro, né? Ele é puro, simples, ele segue o nosso comando, né? Do brinquedo, ele vai. Então, ele não reclama, assim, 10 sessões. De novo. De novo, não, ele vai, ele cansado. ele incorpora, né? Com A dor. diferença é que ele é rápido. Então, assim, o nosso leque de De opções é gigantesco. Então, ele tá indo para a esquerda, perdeu a motivação, cadê o próximo? Que é o brinquedo que vai trazer a motivação de volta. Entendi. Então, a gente brinca que a uma hora nossa passa voando, a gente nem percebe e a uma hora já acabou. Aham. Tem que ter um leque de opções muito grande? Tem que ter, porque eu brinco, né? Eles são desafiadores o tempo inteiro. Então, eles gostam, né, do que é barulhento, depois eles gostam do que é texturizado, depois eles gostam... Priscila, mas tem as crianças que não gostam. Não, O também que pisca. tem, a gente sabe que existem, né, as questões, né, sensoriais e tudo mais. Mas quando a gente trabalha fisioterapia do desenvolvimento, a gente tá no ritmo de que essa criança vai passar pelas fases de desenvolvimento que a gente quer. Então, a gente monta as fases do desenvolvimento brincando. Então, é muito tranquilo, você vai ver, vai lá. É bem Vai lá tranquilo. curtir com a gente. É bem tranquilo. Eles têm crianças que até os maiorzinhos, né, que estão falando, eles já falam: tia, cheguei para brincar. Porque eles imaginam que eles estão brincando. Já tá assim. E ali nós estamos conduzindo a terapia, mas de uma maneira lúdica. Perfeito. E, que nem eu havia dito, rola essa prescrição. Antigamente existia muito as prescrições de fisioterapia, para encaminhamento para fisioterapia. Encaminho fisioterapia 10 sessões, né? Receituário médico era muito comum isso. Para desenvolvimento motor, isso cola ou não? Não, isso não dá. Isso não dá. Não existe a repetição no bebê. No Uhum. sentido de repetir 10 vezes a mesma postura ou a mesma atividade. Aham, Porque é tudo muito lúdico e rápido. certo. Então, na verdade, na condução da terapia, então eu quero, por exemplo, facilitar um pivoteamento. Eu Certo. estou indo com uma atividade para a esquerda, de repente ele já perdeu a motivação, eu já voltou Aham. para a direita. Muda totalmente a atividade. Quantidade de sessões. 10 sessões, por exemplo, a prescrição de fisioterapia. Não, 10 sessões de fisioterapia. Então, a quantidade de sessões Isso. também não se determina, Certo. porque o alcance depende da criança. Então, às vezes, ela pode fazer aquilo que eu esperava em 2 sessões, né? A mãe falava, nossa, eu imaginei que ia demorar muito para ele fazer isso. Não, em 2 sessões ele faz. O estímulo correto, a gente já... Isso, entendeu? Às vezes, demora um pouco mais por algum fator. Às vezes, a gente tem que corrigir o ambiente. Aí, vai na casa, visita a casa. Certo. O ambiente da casa está desfavorecendo o desenvolvimento. Então, não existe uma determinação. Pode ser muito rápido, 2, 3 sessões. Já... Pode ser um pouco mais longo, porque tem que mudar o ambiente, tem que mudar, às vezes, a escola. Aham, Né? As orientações são na escola. entendi. A equipe tem que ser orientada. Certo. E assim, a gente falou toda aquela linha de cronograma, né, de desenvolvimento lá, desde o levantar, sustentar a cabeça até a posição de cócoras, né? A criança aprendeu um movimento.
ela pode desaprender esse movimento? Por exemplo, você falou, em 2 sessões a gente consegue resolver o problema de criança, às vezes, né? A depender do estímulo. Por exemplo, ela começou o engatinhar, depois ela pula o engatinhar e esquece o engatinhar. Existe isso ou não? Existe a gente chama, né, agora tem que usar um termo meio técnico, que se chama integração de movimento. Então, você engatinha até hoje. Se você cair, você engatinha. Só que você não usa por opção, então ele foi integrado. Ele foi amadurecido. Entendi. Entendeu? Então, a gente engatinha até hoje, a gente salta, a gente fica de cócoras até hoje, um pouquinho mais encurtado, mais rica. Certo. Né? Então, os movimentos, eles são integrados. A gente chama de uma linguagem simples, assim, amadurecidos. Eles ficam aqui na memória. Precisou, usei. Não precisou, né? Perfeito. Então, tá joia. Dentro de todos os diagnósticos clínicos que a gente pode alcançar e cinético funcional, né? Qual que é a importância que vocês observam, vocês têm uma vasta carreira já, vocês observam da família nesse contexto de diagnóstico, acompanhamento, desenvolvimento, tratamento quando necessário? O que é o papel da família para vocês, assim, a família do paciente? A família é extremamente importante, porque nós somos uma equipe. A equipe vai ser formada lá pelo médico, por nós, fisioterapeutas, e pelos pais ou responsáveis da criança, né? O cuidador ali. Porque muitas coisas que nós executamos na clínica com a criança, nós enviamos de tarefa de casa para ser executada em casa. E nós colocamos também um leque de opções para atividades para os pais executarem em casa. Então, se a criança vai na clínica, ela faz as atividades, mas em casa ela não executa, ela não repete, ela não treina, o desenvolvimento dela vai ser mais curto. Lento. Mais lento. O desenvolvimento dela vai ser mais lento, não vai ser rápido como nós esperaríamos, porque ela não está tendo uma continuidade no aprendizado ali. Certo. Para os meus pacientes aí que eu deixo tarefa, aí ó, as meninas também deixam tarefa para os pacientes dela. Eu falo para os meus pacientes. Eu falo justamente isso. Eu falo assim, ó, a fisioterapia, o exercício, é o comprimido do movimento. A senhora tem que tomar todo dia. O dia que eu não venho aqui, a senhora tem que tomar também. Eu explico muito para os pais isso na avaliação. Eu deixo isso extremamente claro. Falei, nós somos uma equipe. Eu, você e o paciente. Para todo mundo andar de mão dada, todo mundo tem que estar no mesmo ritmo. Certo. Se um não está fazendo alguma coisa, os outros 2 não vão funcionar. Então, tem que estar todo mundo junto. Eu ali fazendo o desenvolvimento com a criança na clínica, executando com a criança, e os pais em casa executando as orientações que nós deixamos. Então, tem que ser tudo integrado. Certo. E a senhora está de acordo com isso aí, doutora Priscila? É mais ou menos isso que a senhora pensa também? Sim, até porque a gente sabe que nós temos 1 hora, né, com aquela criança. E, na verdade, para tudo decorrer bem, fortalecer, memorizar o movimento, né? Então, por exemplo, ensinei, ela está indo na fase do puxar-se para ficar de pé. Se na casa não tiver, né, mecanismos, por exemplo, às vezes um cercadinho, às vezes uma mesinha para ela poder treinar em casa, ela vai chegar em casa e não vai fazer essa atividade que a gente propôs. Ela chega na outra sessão, aquela musculatura que eu achei que estava fortalecida, tá do mesmo jeito que eu deixei. Não tá. Então, é uma parceria. A gente até brinca assim, né? Antigamente, hoje nós temos uma vida muito mais corrida, a gente tem acessos mais rápido à informação, mas a gente perdeu muito aquela coisa que a gente tinha, né? Que é brincar na rua, subir na árvore. Correr. Então, a gente tem um ritmo, eu reconheço, a gente tem um ritmo muito, muito mais restrito, né? Fica em casa. Questão de segurança também, né? Por segurança, por atividades, né? A gente tem, às vezes, algumas escolas têm atividade à tarde, então a criança estuda de manhã, estuda à tarde, faz o contraturno. Então, a tarefa de casa era o brincar, eu brinco, né? Era o brincar que a gente tinha. Então, continua em casa. Olha aí. Criança é brincar, então, né? Criança saudável a gente falando sobre os contextos de privação e tudo mais, de fácil comando, me lembra exatamente por isso é que surgiu o ditado, talvez, da criança que foi criada por avó, né? Que vó tá tudo na mão, né? Muito prático, né? Mas é isso aí. Por isso que vocês falando isso, a importância da continuidade da terapia, da vigilância dos
dos cuidadores, né? Cuidador que seja o pai, babá, enfim. Todo mundo tá integrado, falando a mesma língua, né? Que o bem maior é a criança, né? Que é o paciente, que é o nosso cliente ali. É de mais importância. E como que funciona a alta para vocês? Por exemplo, chegou a criança lá, torcicolo congênito, que a senhora já havia dito aí atrás. A senhora deu a alta para essa criança, precisa retornar para fazer um controle, novas avaliações? Como é que funciona? Meu filho teve, preciso voltar a cada 6 meses, a cada ano? Como que isso desenrola depois? Então, isso varia de acordo com a queixa que os pais trouxeram para nós, né? E nós avaliamos e descobrimos algumas alterações ali. Uhum. Mas, geralmente, a gente nunca dá alta. Olha, acabou aqui, já conseguiu, já está executando, pode ir, tchau. Não funciona assim. Porque, por exemplo, se é uma criança menor de 1 ano, ela vai conseguir desenvolver outros marcos ainda. Ela vai sentar, ela vai engatinhar. Então, eu preciso ver se aquilo que a queixa principal, se aquela alteração não vai atrapalhar em alguma coisa lá na frente. Certo. Então, por exemplo, às vezes, com 1 mês, a gente retorna com a criança, a gente avalia novamente, a gente sempre está em contato com a mãe, principalmente com a mãe, porque a mãe geralmente que fica ali com a criança mais tempo. E muitas vezes a gente solicita vídeos ou fotos da criança, Certo. em alguma coisa específica que a gente precise, e ali a gente já está avaliando. E muitas vezes, 1 mês depois ou 15 dias depois, a gente pede, mãe, traz a criança aqui novamente que a gente vai avaliar para ver como que ela está indo no desenvolvimento. Bom, pessoal, estamos indo pro final do nosso bate-papo, sempre a gente faz uma dinâmica, tá? A dinâmica é básica, tô dentro, tô fora, tá? Então a gente fala alguns temas aqui para vocês concordam ou não, e se vocês quiserem debater, dentro do que vocês apresentam, do que vocês conhecem, tá bom? Se a gente fala em desenvolvimento, a gente fala em andar, né? Andador infantil, aquele antigo de disco que eu andei, tem foto bonita minha, eu posso provar, azulzinho, cheio de coisinha para balançar e apertar o ia-ia-ô. Aquele andador, dentro ou fora, senhoras? Fora. Fora. Que isso? Mas eu andei por conta disso, minha mãe falou isso, Deve hein? ter um monte de alteração. Meu Deus do Vamos céu. avaliar esse moço depois. Mas esse tá fora. Por qual motivo, senhoras? Porque muitas vezes a criança é colocada ali num momento que ela não tá apta ainda para andar. Às vezes ela acabou de sentar, às vezes ela tá pivoteando, aí pega e coloca ali. Muitas vezes o pezinho dela não vai encostar corretamente no chão, ela vai ficar na ponta do pé. Aí ela vai ficar pendurada no assento, vai alterar o quadril, fora o risco que tem para a criança de segurança, de ela bater em alguma coisa, ou ela descer num degrau de escada, ela bater num fogão e cair uma panela, então é muito perigoso. Certo. A gente tá numa era de informática e tudo mais. Aqueles videogames que tem interação, né? A Wii da vida aí. Esse tipo de game, né? Ou tablet também que tem. Esses tipos para estimular a criança, dentro ou fora? Depende, ele é dentro, né? Depende de bem orientado. Eu acho que sim, essa é a resposta. Depende de bem orientado, porque daí eles podem promover atividades motoras ali, né? Certo. Então, para nós que somos os menorzinhos, ele ainda não está na fase, né? Vai numa fase maior, a gente pode orientar. Muito utilizado para crianças que precisam de uma motivação para a atividade. Então, ele depende. Eu acho que ele é um dentro com ressalvas. Com ressalvas. Ele tá dentro, mas tem que tomar cuidado também. Qual que é o objetivo dele? Então, sempre tem que pensar isso. Ele vai ser bom? Vai, mas com qual objetivo? Então, às vezes vai ser bom para uma criança, mas não vai ser bom para outra. Então, tem que analisar isso. Perfeito. Atendimento interdisciplinar, senhoras. O que vocês acham? Dentro ou fora? Nossa, super dentro. Dentro. Super dentro, Muito bom trabalhar assim. Ainda mais quando a gente consegue contar, todo mundo tá falando a mesma língua, né? Sim. Dicas de blogueiras, no modo geral, né? Eu vi no TikTok, no Kawaii, esse tipo de coisa que são compartilhadas em rede. Essas dicas.
tem que tomar muito cuidado com as dicas. Pode ser que acabe sendo uma dica útil, como também não. Até porque muitas vezes a blogueira não é um profissional. Então ela não entende como os profissionais entendem. Possivelmente ela é uma mãe, que com ela deu certo tal coisa, mas o que deu com ela certo não vai dar com a outra criança. Então sempre buscar um profissional. Tá certo. Senhoras, uma técnica que o pessoal procura muito, que a gente sabe que tem grande pesquisa na internet, né, no modo geral, até por conta de ser coisas mais antigas, né, é o andar a cavalo, a ecoterapia. Para vocês, dentro ou fora para desenvolvimento motor? Dentro. Dentro? Super dentro. Com a equipe multidisciplinar ainda. É? Vocês tiveram alguma experiência com pacientes aí ou não? Eu já atendi pacientes que eu mesma já encaminhei para ecoterapia. Ah, que bacana. Que bacana. É isso. Meninas, a gente sempre gosta de finalizar nossa conversa, nossa prosa com um recado. E aí a gente quer que vocês deixem um recado para pais e mães que estão com crianças em tratamento, acabaram de descobrir algum tipo de alteração. O que vocês podem deixar de acalento, de tranquilidade, de mensagem para esses familiares? Bem, em primeiro lugar, né, que eles são crianças, né? São crianças que estão em pleno desenvolvimento. Eu sempre falo para os pais que a gente tem ali um cérebro 0 km, né? E que ele está pronto para desenvolver as suas melhores capacidades. Alguns precisam de mais ajuda, outros de menos ajuda. E assim, como é um cérebro 0 km, algo que assim, que tá no auge do desenvolvimento, coisas que a gente imaginava assim, não vai conseguir fazer, vai conseguir. Porque eles estão aptos para receber as informações e montar memória motora, aprendizado motor. Então, assim, olhar sempre com esperança. Nada de olhar assim, estou no fim do túnel, né? Olhar sempre com esperança, porque a gente tem ali uma grande capacidade cerebral. A gente que trabalha até às vezes, com lesões, né? Com lesões importantes, crianças que tiveram sofrimento no parto. Mesmo assim, né? A gente não pode... Quem somos nós para colocar nossa mão no fogo diante de uma capacidade cerebral? Então, eu sempre falo esperança o tempo inteiro, porque cada um é único, o cérebro tem sua capacidade particular, né? Para quem gosta de estudar isso, o cérebro tem muitas capacidades, que ainda não foram todas desvendadas, né? Certo. Então, sempre, o olhar para mim é sempre esperança. Que legal. Doutora Paola? Sempre ser positivo também com os pais, porque eles já vêm, muitas vezes, de um sofrimento, às vezes de uma angústia, de um trauma. Então, quando eles chegam para nós, eles querem esse abraço, eles querem esse carinho, né? E nós demonstrando esse carinho para os filhos dele, para o paciente, que os filhos dele, e para eles, esse acalmar o coração deles é de grande importância para o desenvolvimento da criança. Que legal, bacana. Meninas, muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi extremamente enriquecedor, tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês, pela carreira, tá bom? Muito agradecido pela disponibilidade da agenda, tá bom? Senhoras e senhores, ficamos aqui com mais um Quali Fisiocast. Até a próxima!